O registro eletrônico de imóveis já é realidade em Minas Gerais desde 18 de março, quando entrou em funcionamento o sistema Registro Eletrônico de Imóveis. Como funciona e como pode ser acessado? Quais são os efeitos sobre as diversas negociações e para o desenvolvimento econômico do país? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, que é da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por 5 comarcas: Cláudio, Frutal, Sete Lagoas, Barbacena e Belo Horizonte, onde está há 20 anos, dos quais 10 como desembargador. Especialista em direito notarial, ele também é autor de vários livros nessa área e lançou no último dia 29 de março mais 2, Tratado de Registros Públicos e Direito Notarial, na 2ª edição, e Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais, comentado também na 2ª edição. Dr. Marcelo também, como especialista em Direito Notarial, faz habitualmente palestras no exterior e preside 2 concursos públicos para outorga das alegações de cartórios em Minas Gerais. Dr. Marcelo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Eu que agradeço, é uma alegria estar retornando ao Pensamento Jurídico, Orion. Muito obrigado. Doutor Marcelo, Minas é o 2º estado aí da federação a adotar o registro eletrônico de imóveis. Como funciona e quais são as vantagens desse serviço? Qualquer pessoa pode acessar? Orion, é uma verdadeira revolução em termos de registro imobiliário, não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil. Na verdade, a possibilidade de adoção do registro eletrônico, ela foi prevista inicialmente numa lei federal, que é a lei do Minha Casa Minha Vida. Essa lei é de 2009 e inseriram um capítulo na lei para tratar de registro eletrônico. Após alguns anos, a Corregedoria Nacional de Justiça, ela baixou um provimento regulamentando o registro eletrônico e assinando um prazo para que todos os estados, todos os tribunais de justiça, através de suas corregedorias locais, colocasse o sistema em funcionamento. E para a alegria dos mineiros, nós estamos colocando o nosso sistema eletrônico de registro de imóveis. Somos o 2º estado, o 2º Tribunal da Federação Brasileira que ativa esse sistema, e é um sistema muito completo, muito abrangente, cuja principal novidade será fundamentalmente aproximar o cidadão do cartório, aproximar o cidadão para esse serviço que o cartório de registro de imóveis presta, que é um serviço que permite uma maior segurança jurídica aos negócios imobiliários. Quer dizer que, além de trazer mais segurança aos negócios imobiliários, também no atendimento ao usuário, desburocratiza muito esse serviço, né? Como eu disse, é um sistema, entre várias vantagens, ele aproxima o cidadão do serviço. Como assim? Porque permite que o cidadão, uma vez cadastrado no sistema, ele se cadastra e, evidentemente, ele terá que ter uma assinatura digital, mas isso é permitido fazer por qualquer cidadão, pessoa natural, pessoa física, não precisa ser uma empresa para isso, uma assinatura digital, e ele vai poder acessar o cartório de registro de imóveis. Na verdade, ele deixa de ser atomizado, porque hoje o que ocorre até então é isso, os cartórios são atomizados. E nós estamos agora molecularizando esse sistema. Está centralizando. Na verdade, nós teremos uma central que vai abranger todos os cartórios de registro de imóveis do estado de Minas Gerais. Então, o cidadão, em qualquer local do território de Minas Gerais, ou mesmo fora do território de Minas Gerais, ele poderá acessar o cartório de registro de imóveis de qualquer comarca mineira. Isso já é a realidade hoje? Isso já é a realidade. O sistema começou a ser implantado. O primeiro ato dele foi lavrado no dia 18 de março, com a participação da Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Fátima Nancy Andrighi, e aproxima o cidadão, porque, entre outras vantagens, ele vai poder lavrar o ato registral a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive sábados, domingos e feriados. Está em conexão, então, com os cartórios, o Poder Judiciário e a administração pública como um todo também. Exato. Os órgãos públicos que necessitam acessar os dados dos cartórios estarão conectados.
o Poder Judiciário, que tem o dever, pela lei, de exercer a fiscalização de todo serviço cartorial, estará conectado. Inclusive, a fiscalização ela ganhará em eficiência, porque ela poderá ser feita em tempo real, online, né, na linha realmente. E o cidadão ele pode protocolar o seu título, por exemplo, a escritura de compra e venda, que ele teria que levar. Habitualmente, ele levava essa escritura, o seu título, ou um mandado judicial para registrar na matrícula do imóvel, ele teria que levar no balcão daquele cartório da circunscrição territorial do imóvel. Hoje ele já não precisa fazer isso, ele pode fazer tudo por via digital, através do registro eletrônico, em qualquer ponto do território nacional. Ele acessa o cartório onde está situado o imóvel, durante o dia, durante a noite, no sábado, no domingo, no feriado, ele protocola o título dele e o título dele será examinado pelo oficial registrador, como sempre foi feito. O oficial registrador recebe o protocolo, ele examina o título, se estiver obedecendo a todas as exigências legais, o registro já será efetivado com muito mais rapidez e segurança. Mas ele tem que buscar depois no cartório o resultado desse pedido dele. Não necessariamente, ele pode emitir a certidão também eletronicamente, porque é importante frisar isso. O Sistema Mineiro, ele já entrou em operação com todas as funcionalidades, ele não entrou em etapas, ele já começou desde o primeiro dia oferecendo ao usuário do serviço todas as funcionalidades que foram previstas no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça. Então, entre outras funcionalidades, o usuário do serviço ele pode emitir a certidão da matrícula do imóvel eletronicamente e ele pode também consultar na tela do seu computador a matrícula do registro do imóvel também em tempo real. Então isso é fantástico, realmente agiliza muito o sistema, aproxima o cidadão, o usuário do serviço, desses benefícios que são proporcionados pelo sistema de publicidade registral, entre eles o maior, talvez o principal, o de propiciar a segurança jurídica preventiva para esses negócios que são da maior importância e também, por outro lado, um ganho muito importante até para o meio ambiente, porque nós vamos deixar de usar o papel como meio físico para os registros. Muito bem. Então, Marcelo, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente outros serviços, outras vantagens desse novo registro eletrônico aí e também falasse para a gente sobre a importância que isso tem para o desenvolvimento econômico e social do país. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a novidade nos cartórios de Minas Gerais, que é o registro eletrônico dos imóveis. O nosso entrevistado é o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, que é da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Marcelo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos outros serviços, outras vantagens que o registro eletrônico de imóveis traz para o usuário, traz para os negócios e também a importância que isso pode ter para o desenvolvimento, a retomada do desenvolvimento econômico de Minas e do país. Olha, o papel que os cartórios de registro de imóveis desempenham numa economia de mercado, como a economia brasileira, uma economia não estratificada, ele é imenso, mas ainda não foi devidamente mesurado, porque através da segurança jurídica preventiva, sem dúvida nenhuma, o objetivo do sistema de publicidade registral é diminuir os riscos na aquisição dos direitos inscritos. O nosso sistema de publicidade registral, diferentemente do sistema americano, por exemplo, lá só arquiva documentos, não há registro de direitos. Nosso sistema proporciona um grau de segurança jurídica maior, porque aqui nós registramos direitos. No caso dos imóveis, são direitos reais. E, sem dúvida, esse tipo de sistema, ele favorece uma segurança jurídica mais elevada, porque evita a judicialização dos negócios jurídicos. Pesquisas que foram feitas pelo Banco Mundial
atestaram que um sistema de registro de imóveis, como o adotado no Brasil, por exemplo, ele permite que o Poder Judiciário funcione com um custo bem mais reduzido em relação a outros sistemas. Por que o custo fica reduzido? Porque há menos causas para serem solucionadas na Justiça. Não que o nosso sistema judiciário não esteja abarrotado de processos, ele está. Nós temos, na verdade, hoje no Brasil, mais de 105 milhões de processos judiciais em andamento, mas por outras razões. Basicamente, esse acervo imenso, gigantesco de processos é devido à ação da administração pública brasileira em suas 3 esferas, a federal, a estadual e a municipal. Mais da metade desse contingente de processos judiciais são ações que envolvem esses entes públicos. Mas se nós formos prestar atenção, por exemplo, comparando com o sistema anglo-saxão, adotado nos países da comunidade britânica e nos Estados Unidos, nós vamos perceber que o custo de funcionamento do Poder Judiciário que adota esse outro sistema é 7 vezes maior comparativamente ao custo de funcionamento do Poder Judiciário dos países do notariado latino. Bom, melhorando a segurança jurídica preventiva, diminui o risco do negócio jurídico. E diminuindo o risco do negócio jurídico, sobram mais verbas, mais dinheiro para serem aplicados em outras áreas, como áreas produtivas para a economia. Ok, doutor Marcelo, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que agora a gente ampliasse o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder Câmara. Por favor, a primeira pergunta. Existe algum ato normativo proveniente da Corregedoria que irá nortear a conduta do registrador no reconhecimento extrajudicial de uso capião? Ô Lucas, é muito importante a sua pergunta. A uso capião administrativa é uma nova modalidade de uso capião que está entrando em vigor com o novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015, e sem dúvida é muito importante, é muito relevante que a Corregedoria Geral de Justiça edite um provimento disciplinando essa nova modalidade de uso capião. Até o momento, Lucas, isso não foi feito, mas eu acredito que pela importância e relevância do tema, inclusive para desjudicializar, esse é um movimento muito importante. Muitas ações judiciais podem deixar de tramitar obrigatoriamente nos fóruns para serem resolvidas com uma economia de tempo e de dinheiro nos cartórios do extrajudicial. E a uso capião administrativo, essa nova modalidade de uso capião, é uma delas. Então, eu entendo que esse tema precisa, sim, ser regulamentado por nossa Corregedoria Geral e acredito que será feito em breve espaço de tempo. Se o sistema cartorário fosse unificado, não facilitaria o acesso para os seus usuários quando eles precisassem de certidões que contivessem informações sobre seus imóveis, os seus registros, com informações de todas as comarcas da União em uma única certidão? Betânia, a sua pergunta é muito feliz. Nós demos um passo muito importante nesse sentido em Minas Gerais, com a criação e foi colocada em funcionamento a Central Eletrônica do Registro de Imóveis. Esse é o primeiro passo e, em seguida, nós pretendemos ampliar essa Central Eletrônica para todos os outros cartórios mineiros. No Brasil, principalmente em municípios do interior e em zonas rurais, é muito comum o problema da superposição de áreas registradas em cartório. Gostaria de saber qual o procedimento adequado para dirimir esses problemas. Nesse caso, o procedimento adequado é a retificação de área. É a retificação que pode ser feita tanto no cartório, extrajudicialmente, como também judicialmente, conforme disciplina a lei dos registros públicos. Mas esse é um tema que depende, para seu aperfeiçoamento, que os municípios, as prefeituras municipais, melhorem os seus cadastros de imóveis, pois é a partir desses cadastros que os cartórios podem trabalhar com maior segurança. Muito bem, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara. Doutor Marcelo, quais são os cuidados necessários que a pessoa tem que tomar quando for comprar uma casa, por exemplo, um imóvel qualquer? Quais são esses cuidados? Olha, se tratar de um imóvel novo, basicamente é tirar as certidões exigidas em relação
ao incorporador do empreendimento imobiliário. Agora, se for um imóvel usado, essas certidões têm que ser tiradas em nome do titular do imóvel, aquele em cujo nome o direito real de propriedade está inscrito no cartório de registro de imóveis. Retirando essas certidões e verificando que não há existência de ações judiciais contra a pessoa do titular do bem, do imóvel vendido, eu acredito que é meio caminho andado para uma compra segura. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor voltasse a esse tema e explicasse para a gente os riscos de comprar um imóvel sem escritura e o que fazer nesses casos. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo as novidades nos cartórios de Minas Gerais, que é o Registro Eletrônico dos Imóveis. O nosso entrevistado é o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e especialista em direito notarial. Doutor Marcelo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do risco de se comprar um imóvel, uma casa, por exemplo, sem a escritura. O que fazer nesses casos? É um risco muito alto. Eu não recomendo a ninguém. É aquela praxe viciosa, Orion, do denominado contrato de gaveta. Não façam isso, porque amanhã ou depois essa compra poderá ser desfeita através de uma ação judicial. E às vezes perde-se uma economia de toda uma vida na aquisição da casa própria, não é mesmo? Então é um risco que não vale a pena correr. Declaração de posse não tem valor nenhum. De forma alguma. Se tiver só a posse, o ideal é reunir os pressupostos legais para uso capião. Aí sim, entra-se com a ação de uso capião, que agora pode ser feita também, inclusive, nos cartórios, extrajudicialmente. Muito bem. Doutor Marcelo, é recomendável fazer o planejamento, por exemplo, da herança pelos cartórios? É muito eficaz. Inclusive, o nosso Código de Normas de Minas Gerais tem sido considerado um dos mais avançados do país, Orion. Ele regulamenta essa questão que, sem dúvida, é uma questão importante, até mesmo para evitar demandas futuras. E nós temos aí uma nova modalidade de testamento que a doutrina denomina como testamento vital. O indivíduo, o cidadão, ele pode dispor nesse testamento, que é feito por escritura pública, como ele desejará ser tratado no caso de uma doença terminal, por exemplo, inclusive orientando os seus herdeiros, a sua família, quanto do recurso financeiro desse indivíduo, do patrimônio que ele acumulou durante a vida, poderá ser utilizado no tratamento dessa doença terminal. Ou até mesmo se ele não quiser o tratamento, tem algum, né? Inclusive isso, ele pode dispor inclusive isso. Olha, em caso de doença terminal, eu não desejo dissipar o meu patrimônio com o tratamento da minha doença. Ele pode fazer isso também. Então é muito importante para nortear os familiares no momento difícil e doloroso da vida das pessoas. Então, Marcelo, o senhor preside em Minas Gerais os concursos públicos para outorga de declaração e outorga de cartórios, né? Como é que o senhor vê na tramitação do Congresso Nacional aquela proposta que prevê o fim de concurso público para esses casos? Um verdadeiro trem da alegria, Orion. É um verdadeiro golpe no Estado democrático de direito. A Constituição da República do Brasil, desde 1988, ela adotou o sistema do notariado latino e deixou muito claro no artigo 236 que o provimento desses cartórios, dessas serventias do extrajudicial, deve ser feito unicamente através de concurso público. Sem dúvida, o concurso público de provas e títulos é a maneira mais democrática numa democracia, num Estado do Direito, para se selecionar vocações. Se aprovado, PEC, né? Se aprovada no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, essa medida pode afetar a qualidade e a credibilidade do serviço público notarial? Eu diria que a credibilidade, em alguns casos até a qualidade também. Mas eu vejo o seguinte, Orion, caso essa PEC, que eu diria até sem nenhum fundamento constitucional, seja aprovada no Congresso brasileiro, ela corre um sério risco
de ser derrubada no Supremo Tribunal Federal. E de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, quase 5 mil cartórios no país estão ocupados por não concursados. Todos eles poderiam ser beneficiados com essa nova PEC, mas, não sendo, como ficaria a situação irregular desses... Apenas uma parte deles seria beneficiado, porque a PEC, da forma como ela foi redigida, ela exige que o interino esteja à frente da delegação há pelo menos 10 anos na entrada em vigor da Constituição. Mas a situação é o seguinte, caso a PEC não prospere e nós que lutamos e defendemos a Constituição, assim entendemos que ela não pode prosperar, esses interinos, eles não têm direito adquirido nenhum. Eles foram colocados à frente da serventia de forma precária. E quem é colocado na atividade de forma precária, desde o primeiro dia, já sabe que ele não tem nenhum direito adquirido. Então, se ele quiser continuar à frente da atividade, ele deve se submeter ao concurso público, como todos os demais. Muito bem. Então, Marcelo, eu volto ao tema nosso dos cartórios daqui a pouco. Eu gostaria que antes o senhor pudesse fazer para a gente aí a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Orion, acabam de ser lançadas 2 novas edições dos meus livros. A primeira nova edição é do provimento da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, 260, que é o Código de Normas dos Cartórios do Extrajudicial de Minas Gerais. Esse provimento tem 1.074 artigos e eu comento no livro artigo por artigo. Muito importante, inclusive, não apenas para aqueles que já estão trabalhando na atividade, como também para magistrados, membros do Ministério Público e os candidatos dos concursos públicos para a outorga dessas delegações. E o outro livro também é uma edição do grupo GEM Atlas, é o Tratado de Registros Públicos e Direito Notarial, também na 2ª edição, totalmente atualizado, de acordo já com o Código de Processo Civil de 2015, o Estatuto da Pessoa Deficiente e ampliado com jurisprudência selecionada e casos concretos resolvidos na Vara de Registros Públicos e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São referências de obras doutrinárias num campo do direito que se ressente pela falta de oferta de livros jurídicos. A oferta é reduzida. E para aqueles que têm interesse em se aprofundar no estudo dessa importante área do direito, que é o direito notarial, os registros públicos, eu recomendo. Muito bem, boas indicações, doutor Marcelo. Agora, só para encerrar o nosso programa, uma pergunta que ficou faltando aqui na questão anterior sobre a compra do imóvel com ou sem escritura. O contrato de financiamento com o banco serve como escritura? Depende. Se for imóvel adquirido pelo sistema financeiro habitacional, com recursos do sistema financeiro, a lei federal permite que essa aquisição seja feita por instrumento particular, que é o que ocorre na maioria dos casos. Todavia, ela não proíbe a escritura pública, pelo contrário, a escritura pública eu acho necessário, mesmo nesses casos, porque ela confere uma maior segurança jurídica. O que acontece na maioria dos casos é que esses instrumentos particulares acabam caindo em exigência no cartório, não dão registro, porque não estão observando todas as exigências legais. Esse tipo de problema atrapalha muito a vida do mutuário e do próprio incorporador, que precisa receber o dinheiro do banco para entregar as chaves do imóvel. Vamos evitar esse problema? Vamos fazer escritura pública, que não é nem tão caro assim e garante uma segurança bem maior. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos essa novidade dos cartórios de Minas sobre registro eletrônico de imóveis. Doutor Marcelo, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo meu, Orion. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.